Olá, pessoal. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui do estudo das mensagens dos mentores. Hoje nós vamos fazer a terceira parte e última da mensagem intitulada A Perfeição que Rege Nossas Vidas Encarnadas. Ela foi trazida aqui numa live no dia 16/9 de setembro desse ano, né, 2022, por um amigo espiritual. Então é uma mensagem muito bela e o Robson vai passar aqui o trecho final da mensagem, depois a gente abre aqui para comentários de todos. Jordelei, Robson, Liliane, se quiserem dar um tchau para o pessoal aí também, fiquem à vontade. Nós, enquanto seres que buscam a espiritualização, o avanço e o progresso das emoções diante do espiritualizar-se, não pode de maneira alguma estar confortado ou confortável em seus lares enquanto milhares e milhares de irmãos passam as necessidades mais básicas nas ruas, nas praças. Sabemos e compreendemos o quão necessário é, nestes instantes, a certeza do viver. Jesus vos ama. Eu, com a sua permissão, vos acompanho. E estes seres vos guiam. Porque ainda, diante de tantos fatos que não exigem, não necessitam mais da comprovação, a nossa incredulidade ainda torna-se grande ou egóica por não aceitar a opinião que vos é dada e oferecida. Tenhamos nós, a cada instante, o coração mais aberto para as tarefas necessárias e vindouras. Que tenhamos nós a luz em nossos peitos, a iluminar as nossas mãos, os nossos olhos e a nossa voz, para que então, naquele instante, sejamos nós os autores mais consagrados da vida humana, ao entregar ao Criador a obra mais bela, já escrita e vivenciada, o livro que conta quem tu és. Nós, amigos e irmãos inseparáveis da jornada, jamais abandonaremos. Apenas serviremos como luz, como esperança e como fortalecimento. Paz e luz a todos. Eu acesso a energia daquele dia, né? Então, fica muito viva a mensagem do nosso querido irmão. Mas vejo o quanto ele nos convida e nos chama ao trabalho de olhar para dentro de nós mesmos, de ver a importância que nós temos para com o todo
e a importância que é se autotrabalhar para trabalhar também o semelhante. E ele fala isso na questão de que nós não podemos ter paz interior enquanto alguém passa necessidade. E isso não quer dizer botá-los dentro de nossos lares, mas é fazer com que o contexto ao nosso redor se modifique ao ponto deles não precisarem mais estar lá. Claro que nós sabemos que as vicissitudes que levam as pessoas a estarem muitas vezes em condições, mas vicissitudes que são trazidas por inúmeros problemas que não são hábeis ou não se tem coragem de se trabalhar, né? Eu sempre me coloco nessa condição. Eu sempre relutei muito com a psicoterapia, pois acreditava que médium teria as informações. Acreditava que não podia tomar remédios porque isso atrapalharia a mediunidade e eu tenho a espiritualidade que me ajuda a me curar. Então, desses traumas, graças a Deus, eu superei e aprendi que eu estava errado. Que a psicoterapia foi a melhor ferramenta que eu encontrei para abrir as chaves, né, dos baús guardados internamente e expor elas para aliviar, para ter uma visão diferente. E a medicação veio e me ensinou que não atrapalha em nada a minha mediunidade, mas que me dá condições de trabalhar livremente e harmoniosamente, né? Ou seja, este trabalho que esse irmão de luz ele vem nos falar, do trabalho interior, da gente não adiar mais o trabalho interior, a fim de que depois a gente possa também colaborar com aqueles que estão ao nosso redor. Era muito mais fácil, talvez, estar agarrado em uma garrafa de vinho ou de qualquer coisa, sentado reclamando da vida e das situações em estado alterado de consciência. Mas a vida me deu a oportunidade, graças a inúmeras situações, de sentar no sofá, de discutir as relações internas, mas comigo sóbrio, comigo vivendo o dia a dia. Então, esse querido irmão, e eu estou aqui correndo o risco daqui a um pouco falar o nome dele, e eu não posso falar o nome dele, ele vem e nos traz exatamente, tenhamos nós a cada instante o coração mais aberto para as tarefas necessárias e vindouras, que tenhamos nós a luz em nossos peitos a iluminar as nossas mãos, os nossos olhos e a nossa voz, para que então, naquele instante, sejamos nós os autores mais consagrados da vida humana. Veja a importância de tudo que a gente faz. As nossas mãos curam, as nossas palavras libertam, o nosso olhar transforma. Então, uma linda mensagem desse querido irmão. Já que o pessoal tá quietinho aqui. Não, o Jorge falou tudo aí, né? É um grande convite que ele nos faz aqui a primeiro nos reconhecermos e também nos oferecermos como instrumento do amor divino, né? Isso é muito bonito quando a gente consegue transpor essas barreiras que nós mesmos criamos, né? Das nossas dificuldades para algo mais belo, mais leve, mais sublime, né? Nos oferecendo mesmo como instrumentos do amor de Deus. Isso é lindo. E eu estava reparando no vídeo, né, porque essas mensagens são tão lindas e a gente se envolve com a energia, como o João Delay estava comentando ali. E aí eu reparei no vídeo que ele, quando ele vai falar desse trechinho do coração iluminando e das mãos iluminadas, ele está naquela posição na mão, assim, na mesa, ele abre assim, né, e espalma as mãos para cima, como se estivesse fazendo oração e despendendo energias para a gente, nós todos que estávamos acompanhando no dia, ou depois agora né, revendo essa mensagem que é muito magnífica. Né? E esse irmão trouxe uma mensagem para a gente um outro dia, e eu não lembro o que ele falou na mensagem, foi uma mensagem mais curta, assim, mas a energia eu não consigo descrever.
A gente já sentiu isso algumas vezes aqui em trabalhos do portal, assim, a gente está envolvido por uma energia assim que a gente não sabe descrever. Ou a gente fala que é amor, ou fala que é uma energia que é indescritível, não sei, né? Que essa energia desse maravilhoso amigo chegue a todos vocês. Eu também sinto, né, essa energia muito forte, mesmo depois de tanto tempo, né, porque de setembro para novembro já tem 2 meses, né, 1 mês e meio, e, e é como se fosse um calor muito intenso mesmo, né, e a gente já falou sobre isso nos outros estudos, de que essa mensagem não é tanto sobre o conteúdo, é muito mais sobre o que ela evoca na nossa mente. E o que me tocou mais nessa última parte foi o comecinho, que ele fala assim, como podem certas pessoas dormir quando outros estão numa situação de penúria, né? E aí ele cita mais a penúria material, né? As pessoas não terem abrigo, comida e tal. Mas me veio muito na mente aqueles miseráveis espirituais, né? Uma pessoa que não sabe que existe vida espiritual, vive a vida inteira esperando uma morte que vai ser o nada, né? Ou aquela pessoa que cultiva desejo de vingança, cultiva revolta, rebeldia, e tá lá cheia dessas ideias, né? E aí, na hora que se vê sem o corpo, só com o espírito ou o perispírito, a pessoa se descobre um mendigo, né? Então, essas pessoas são muito mais miseráveis do que as pessoas que estão passando fome ou que estão passando frio. E a gente está cercado dessas pessoas, né? Que viram para a gente e falam assim: não acredito em Deus. Ah, não, isso é besteira. Ah, depois eu faço caridade. Ah, depois eu vou na igreja, né? E essas pessoas são os miseráveis que estão à nossa volta e que a gente tem que não doutrinar, né, ou tentar catequizar ou convencer, mas começar a falar para a pessoa, poxa, mas que sentido que tem tua vida? Como que funciona assim, né? Você sabe que você vai partir daqui. E aí, na hora que você partir daqui, o que que vai ficar de você, né? Só a sua herança, só a sua casa, o seu dinheiro? Ou você deixou sentimentos, deixou amigos, deixou construções mentais, né? Deixou morada no coração das pessoas. E é engraçado, porque isso é uma coisa que a gente fala muito nos outros vídeos, mas quando é comentando sobre esse mentor, a gente se emociona, né? É uma coisa muito diferente mesmo. A parte que mais chamou minha atenção, que é uma das coisas que eu sempre falo no meu dia a dia, é quando ele diz assim: ao entregar ao Criador a obra mais bela, já escrita e vivenciada, o livro que conta quem tu és. Eu costumo dizer às pessoas que será que a gente veio para cá só para constituir família, só para estudar, trabalhar, esperar o tempo de desencarnar? E passou, acabou. Para mim, particularmente, desde criança, essa ideia de vida, de viver, se fosse só isso, para mim seria muito vago, né? Eu sempre questionei meus pais a respeito disso. Meus pais não eram, assim, muito espiritualizados. Eu nasci numa comunidade muito pequena, onde a religião que predominava lá era o protestantismo, né? E, assim, eles não conseguiam refletir além disso, para poder me dar essas respostas. Mas eu dizia assim, que viver para estudar, constituir família e esperar desencarnar, para mim seria muito pouco. Eu usava o termo antes de morrer, né? Eu achava que a gente morria. E eu costumo dizer no grupo de estudo que nós temos aqui, que nós não podemos voltar para o Criador de mãos vazias, né? A gente precisa construir, e o momento de construir é aqui e agora. Eu também achei o irmão, né, muito humilde quando ele disse assim: enquanto milhares de irmãos passam pelas necessidades mais básicas na rua. Então, assim, ele foi muito humilde nessa colocação, porque ele quis nos apresentar as necessidades mais básicas mesmo, né? Para ver se a gente tem, pelo menos, a coragem de começar pelas necessidades mais básicas. Por que eu digo isso? Porque muita gente, às vezes, menospreza a caridade moral. E é algo que a gente pode fazer sem precisar ter dinheiro. Muita gente, às vezes, alega que não tem condição de ajudar quem está na rua, mas, às vezes, tem condição de fazer uma prece antes de dormir, tem condição de emanar uma boa energia.
Então, assim, é interessante que a gente pense esse aspecto de caridade em todos os sentidos, né? Perceber que o meu vizinho não está bem e eu fazer uma prece por ele, ou passar, às vezes, perceber que alguém está mal-humorado, talvez se um bom dia, um grande sorriso no mundo daquela pessoa. Então, assim, a caridade moral vem das coisas mais simples, né? E muitas vezes a gente não precisa da questão material. Eu costumo dizer que a caridade material, às vezes, ela se torna bem mais fácil mesmo, porque a gente não precisa se desprender do ego. A gente só precisa ter a condição de ajudar. Aquela que a gente tira do bolso, né, daquilo que está guardado, e ajuda. Mas a caridade moral, não. A gente precisa se desprender do ego. Eu preciso, quando eu perdoo, eu estou praticando a caridade moral. Quando eu sei ouvir, eu estou praticando a caridade moral. Quando eu dou um conselho, eu estou praticando a caridade moral. Quando eu compreendo a opinião do meu irmão, por mais que esteja totalmente distorcida, né, que ele esteja totalmente confuso, mas quando eu aprendo a respeitar uma caridade moral. Então, a caridade moral são coisas tão sutis, né, que existem no nosso dia a dia. E eu achei muita humildade da parte do irmão, né, quando ele vem nos ensinar a partir das coisas de uma forma bem mais básica, né, mas que a gente possa realmente pensar sobre isso, que a gente não volte para o Criador de mãos vazias. A vida aqui não teria sentido se fosse só para estudar, constituir família e esperar o momento do desencarne. A gente realmente está aqui para frutificar, né, para criar frutos, para gerar frutos. E nós temos um dos melhores modelos aí, que é Cristo, né, dessa caridade moral e material. Incrível, incrível. Me fez lembrar uma vez o Oikenaz, quando ele me dizia: meu filho, se tu desencarnasse hoje, teu nome entraria para o esquecimento ou tu deixaria uma obra? E aí eu falei para ele: vai para o esquecimento, de boa. Ele disse: então tu não está fazendo teu trabalho. Tu não tem que ser lembrado, mas tu tem que deixar uma obra. E a obra é a caridade. É nesse sentido que ele se refere. E a gente não passar em branco por uma vida. Obrigado por me lembrar desse ensinamento, Liliane, porque é muito válido, a gente tem que refletir essa simplicidade. E porque a gente tem uma tendência grande a reclamar de todas as coisas, de não estar satisfeito com isso, de não estar satisfeito com aquilo. Mas a gente acaba esquecendo que nessas condições é nós que nos colocamos. Então a gente não pode reclamar, porque estar nesse trabalho fomos nós que nos colocamos e ninguém nos obrigou a estar. E a caridade moral, tão simples e tão difícil, né? Porque isso nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a reforma íntima é a conquista íntima, é onde só nós e Deus sabem os avanços, né? E aí entra parte desse desenvolvimento. E esse irmão nos trouxe, durante toda a mensagem, essa reflexão profunda de quem nós somos, de como nós vivemos, de como nós estamos e de como dar um segmento maior nessa nossa existência, no significado da nossa existência. E eu não tenho mais muito o que falar, não. Robson, Fábio, vocês querem acrescentar? Então, nós encerramos essa quarta-feira de estudo, de aprendizado e de uma conversa boa e amorosa aqui. Deixe seus comentários, visite às vezes a descrição dos vídeos, porque tem muita informação, como o nosso Telegram, como o site do Portal Paz, como outras informações todas. Entre também no site www.campanhanataldeamor.com.br, onde o Portal Paz é um dos apoiadores
de um projeto lindo que o ECAN tem de levar alimentos, criar uma pequena ceia de Natal para levar para aqueles que não possuem. Nossa meta é 10 toneladas, então a gente tem que trabalhar bastante para isso. Aceitamos doação de frango, de panetone, ou seja, porque é isso que a gente vai comprar se vem com Pix, né? Cesta básica e assim, mas também lá nesse site tem todas as informações, tem todos os caminhos. Tá? O Portal Paz é um dos apoiadores desse projeto e está lindo. E visite Jordelei dos Santos, pegue as mensagens que tem lá dos benfeitores espirituais, do nosso querido irmão Marco Túlio, assim como do Neio Lúcio, né, através do livro Jesus no Lar, e que seja repleto de muita luz a todos vocês. Esperamos aqui, deixe o like, compartilhe e faça tudo aquilo que a gente sempre pede, tá? Nos ajuda bastante. Paz e luz.